Gostaria de dar boa tarde a todos os acadêmicos, acadêmicas, advogados, advogadas e docentes. Me chamo Isabela Tskoski, sou graduanda do curso de Direito da UFSC, estou na 6ª fase e faço parte da comissão organizadora do Congresso. Para iniciarmos as palestras do período vespertino, teremos agora a palestra do Dr. Antônio Carlos Morato, com os comentários do professor Jason Gonçalves, sobre direito do consumidor, que será tratado de uma maneira mais abrangente, visando alcançar o máximo de ouvintes possíveis, considerando a importância da área nos dias atuais. Gostaria de chamar o convidado palestrante para subirem à mesa, por favor. Assim, eu tenho a enorme honra de apresentar nosso palestrante. O ilustre Dr. Antônio Morato é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Ainda é advogado e professor da graduação na Faculdade de São Paulo e no mestrado na Universidade de Santa Amaro. Ainda, visando contribuir com comentários e questionamentos, com muito apreço, o professor residente da UFSC de Direito de Consumidor, Jason Gonçalves, irá representar a casa. O professor Jason é doutor e mestre em Direito pela UFSC e também atua como advogado e é ex-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SC. Gostaria também de avisar a todos que iremos realizar um sorteio do Dr. Morato, que o nome é 20 anos de Código de Defesa do Consumidor, estudos em homenagem ao professor José Geraldo Brito Filomeno. No final, depois das perguntas, iremos realizar o sorteio. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o doutor. Bem, muito boa tarde. Eu agradeço, cumprimento o professor Jason Gonçalves. Uma grande alegria participar desse congresso, não é? Mas eu tenho, acima de tudo, meu compromisso com os alunos e mesmo me recuperando aqui de uma gripe, não poderia deixar de atender um convite tão honroso como o que foi efetuado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse tema, defesa do consumidor, quando eu conversei com a organização, com os alunos, né, que são tão diligentes, tão atenciosos, né, conosco, logo cedo eu tive um colega do Departamento de Filosofia do Direito, o professor Samuel, também chamou a atenção para esse aspecto. Um dos pontos que foi colocado, eu originalmente coloquei um tema específico, responsabilidade civil das indústrias de alimento e o Código de Defesa do Consumidor. E aí foi lembrado que muitos alunos cursavam ainda o primeiro ano. E os alunos do primeiro ano talvez fizessem só uma visão geral do direito do consumidor. E aí foi rebatizada para defesa do consumidor. E eu tenho até Quantos alunos que estão aqui no auditório que cursam atualmente o primeiro ano de faculdade? Nós temos um número expressivo, né? Espero que todos continuem assim, né, até o final do curso. Aprendi muito em sala de aula e aprendi muito nesses cursos. E aprendi também com os colegas. Mas o que eu queria dizer foi o seguinte, no primeiro ano de faculdade, eu participei do Congresso Internacional de Direito do Consumidor, a parte nacional foi na PUC de São Paulo e a parte internacional na USP. E tinha alguma dificuldade em entender, principalmente a inversão do ônus da prova, todos falavam com bastante irritação disso, e só para colocar aqui uma nota de rodapé, normalmente se aprende, agora mais para frente vocês vão aprender o que é carga dinâmica das provas, tudo isso, mas se aprende aqui quem alega a prova, né? Mas isso no início de curso, até entender, a grande discussão era sobre a inversão do ônus da prova. Eu tinha interesse pela matéria, mas, claro, não compreendia os detalhes, todos os detalhes técnicos. E isso não deve, de nenhuma forma, desanimar vocês, porque há um livro do Scott Turow, chamado Primeiro Ano. O Scott Turow conta a vida dele em Harvard, né, na Faculdade de Direito de Harvard. E aí um dos professores compara o ensino de direito, o estudo do direito, ao aprendizado de uma segunda língua. E, de fato, da mesma maneira que nós aprendemos o idioma, né, e guardamos algumas palavras passo a passo, os termos jurídicos são aprendidos paulatinamente. Ninguém aprende isso da noite para o dia.
E eu até fiz esse comentário inicial em relação à inversão do ônus da prova, depois eu estudei, vi que é um dos direitos básicos do consumidor, artigo 6º, inciso 8º, existia uma grande resistência na época, e é realmente instigante saber que você tem um mundo, né, de descobertas pela frente. O direito é um curso que praticamente abre caminhos para todas as áreas, e as duas matérias que eu mais aprecio até hoje, sou professor de Direito Civil, mas que eu mais aprecio até hoje são matérias específicas, microsistemas, como o direito do consumidor e o direito de autor. Então isso serve também como referência para o futuro aí de vocês, seja profissional, seja acadêmico. Em relação ao tema da palestra, o interessante com a defesa do consumidor, até aproveitando um recorte aqui histórico e político, não é? Porque nós também temos esse lado aqui, e particularmente para discutir essa questão no Brasil atual, o Código de Defesa do Consumidor foi previsto no artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, e nós temos isso, seria elaborado um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e de fato foi, né? E foi aprovado em 11 de setembro de 1990, por isso que essa edição comemorativa, embora exista esse dado histórico, 20 anos, né? Claro que nós já temos um tempo muito maior do que esse, mas para quem receber esse exemplar, peço que leia com muito carinho, e aqueles que não tiverem essa oportunidade, leiam o texto na biblioteca. Eu doei um exemplar para a biblioteca, e ali nós temos vários autores que participaram, alguns já faleceram, que participaram da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. E, em relação à Constituição de 88, nós temos como referência o artigo 48, mas não só ele. A defesa do consumidor é cláusula pétrea, no artigo 5º, inciso 32. Nós temos também a ordem econômica, a proteção ao consumidor na ordem econômica, 170, inciso 5º, né? São muitos dispositivos que, inclusive, são mencionados no artigo 1º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas antes disso, e esse que é o dado político que eu queria mencionar aqui, nós tivemos, inclusive, um discurso do presidente, pelo menos foi um presidente eleito, ainda aqui no colégio eleitoral, né, ainda num período de eleição indireta, que foi o Tancredo Neves, e ele acabou proferindo um discurso justamente chamado Defesa do Consumidor. E houve um ponto interessante, que eu acho que dá para aproximar essa questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, porque nós temos uma preocupação no direito do consumidor relativa à igualdade. São os direitos que nós podemos chamar de segunda dimensão ou de segunda geração, né? A busca da igualdade entre consumidor e fornecedor, são os dois sujeitos dessa relação jurídica. E o interessante nesse discurso do Tancredo Neves foi o seguinte: ele situou a defesa do consumidor ao lado da proteção de outros grupos vulneráveis, ou seja, questões raciais, né, questões culturais. Então não é algo que nós possamos aí questionar, como nos dias atuais, eventualmente, como se alguém fosse considerado como consumidor e automaticamente consumidor é só quem tem recursos para consumir. Isso não é verdade, e quem fala isso não conhece o Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos vários conceitos de consumidor. Nós temos o conceito de consumidor como destinatário final, no artigo 2º caput, então é o chamado contrato de consumo, e quando há produto, por exemplo, mesmo uma doação, eu posso receber, por exemplo, uma amostra grátis de um produto, se ela estiver com defeito ou causar um dano, eu posso reclamar sem nenhum problema. Posso também considerar como consumidor, e isso é muito interessante, isso tem que ser colocado, porque vocês vão ter aula de processo civil, consumidor não é só o indivíduo, embora o direito do consumidor proteja tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, não é disso que eu estou falando, nós temos as coletividades de pessoas, mesmo que indeterminadas. Então, no futuro, vocês vão aprender que existem interesses mais amplos, e cada um desses interesses tem um nome: interesse individual homogêneo, interesse coletivo, interesse difuso, não é? Em suma, eu posso ter um grupo de pessoas que é prejudicado por uma determinada peça publicitária. Por exemplo,
a peça publicitária é falsa, se ela pregou uma qualidade que não possui, né, nós temos aí a responsabilidade do fornecedor. Independente de ter recursos e de nós temos aquela discussão, que talvez alguém tenha estudado publicidade antes, em relação ao público-alvo, em relação ao direcionamento de certa mensagem publicitária para algumas pessoas. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 17, as vítimas do evento. Um exemplo triste, mas verdadeiro, 2 exemplos, né? Um deles, inclusive, citado pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, que foi a explosão em um shopping center, no Osasco Plaza Shopping, foi no dia 11 de junho de 96, se não estiver enganado. Eu lembro que foi uma data próxima ao Dia dos Namorados, e tanto poderia ser considerado como consumidor quem fazia suas compras no shopping center, como também quem passava por lá, resolveu cortar caminho, ou resolveu simplesmente espairecer, dar uma volta naquele local, naquele centro comercial, e aí ocorreu uma explosão, porque existia gás concentrado, ocorreu uma explosão e causou, infelizmente, várias vítimas, né? Ocasionou o falecimento de algumas pessoas e lesão à integridade física de outras. E, além disso, um outro caso também triste, que aconteceu em 1996, tem outro em 2007, mas os dois envolvendo a TAM. A TAM, o primeiro caso envolveu um Fokker, né? E um Fokker acabou perdendo poucos minutos após a decolagem, perdeu a altitude e caiu perto da cabeceira da pista. Aquelas pessoas que faleceram e que estavam a bordo são consideradas como consumidoras com base no artigo 2º caput, porque havia um contrato de transporte aéreo, né? E quem estava na cabeceira da pista e foi vitimado ou teve seus bens danificados, atingiu uma casa, por exemplo, pode invocar o Código de Defesa do Consumidor? Pode. Porque aquelas pessoas que estão em volta, as vítimas do evento, recebem o nome de circunstantes. Se usa mais a expressão em inglês, bystanders, mas acho que a expressão em português é até mais clara. Circunstantes são aqueles que estão em torno do acidente de consumo, né? Acidente de consumo é lesão à integridade físico-psíquica de alguém. Além disso, nós encontramos o artigo 29. O artigo 29, 29 e seguintes, né, as chamadas práticas do mercado de consumo, envolvem desde situações pré-contratuais, que envolvem também a publicidade, que eu citei agora há pouco. A publicidade pode ser enganosa, eu posso apregoar qualidades que um produto ou serviço não possui, posso dizer que determinado produto cura câncer, né? Tem lá uma publicidade abusiva, enganosa de determinado medicamento, como posso também ter uma publicidade abusiva. A publicidade abusiva é a publicidade que atenta contra valores fundamentais da sociedade. Então, nós temos isso a partir do artigo 37, sem esquecer que no artigo 36 nós temos também o que se chama de publicidade simulada. Ou seja, alguns de vocês já devem se lembrar da inclusão de merchandising em telenovelas, em programas supostamente jornalísticos da área esportiva, e lá existe sempre um anunciante. Aquela publicidade simulada é aquela que não pode ser imediata e facilmente reconhecida como tal. Ninguém percebe, às vezes, no primeiro momento, embora que muito seja até fácil perceber, mas a regra é a mesma. Mas voltando à publicidade abusiva, que eu falava que é distinta da publicidade enganosa, a publicidade abusiva, ela, ao atingir valores fundamentais da sociedade, atinge a igualdade racial, a igualdade entre homem e mulher, atinge o idoso, atinge a criança e também, poucas pessoas se dão conta disso, atinge o meio ambiente. É possível ter também a publicidade abusiva em questões ambientais. Eu via mais cedo a discussão, embora fosse mais ampla, envolvia também o direito indígena, né? Mas a questão ambiental, que foi abordada pelo professor Samuel, tem relevância, inclusive tem relevância, porque nós temos os direitos básicos do consumidor e temos, inclusive, como cláusula abusiva no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, no inciso 14, posso estar enganado, mas
inciso 14, temos a previsão de abusividade de cláusula que permita, por exemplo, atingir o meio ambiente. Vamos imaginar que um determinado empreendimento foi lançado em área de Mata Atlântica, né, ou na floresta amazônica, em área ambientalmente protegida, né. Esse tipo de empreendimento ele não pode prosperar. E o direito do consumidor ele está alinhado com a defesa do meio ambiente. E é assim também na resolução, uma resolução de 1985 da ONU, resolução 39248. Nessa resolução, muitos dos direitos que estão ali previstos foram adotados, né, tendo como referência essa resolução, no direito brasileiro. Alguns foram vetados, outros estão, digamos assim, em diversos dispositivos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Citei a questão do meio ambiente, do consumo sustentável, mas também existe o direito a ser ouvido. O direito a ser ouvido, que aliás remonta a um outro ponto importante da história do consumidor, que ocorreu no dia 15 de março de 1962, que não por acaso é o dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor, que foi um discurso do presidente, na época, né, presidente dos Estados Unidos da América, o John Fitzgerald Kennedy, e ele proferiu um discurso com uma frase muito simples, dizendo que todos eram consumidores. Parece algo simples num primeiro momento, mas tal é a gama de atividades que são incorporadas pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que nós temos no artigo 3º como um dispositivo que, ao descrever o fornecedor no caput, e aí nós temos pessoa física ou jurídica, temos a possibilidade de incluir também os entes personalizados. As atividades que estão ali previstas envolvem desde a produção do produto in natura, por exemplo, quem é produtor de leite, produtor de laranjas, até a exportação. São todas as fases, né, que nós temos no Código de Defesa do Consumidor. Então, há um grupo tão diverso que realmente alguém pode ser fornecedor em um determinado momento, e assim né, em outro pode ser um consumidor. E eu digo isso porque eu trabalhei, né, o professor conhece bem essas dificuldades com o colega da OAB, né, e quando nós tínhamos os pareceres, tanto na central como também na subseção, existia uma dificuldade enorme, porque uma hora nós discutíamos a questão da formação de preço da passagem aérea, depois um produto de metal que tinha sido encontrado em um doce, coisas do gênero, né? Quer dizer, houve até uma discussão na época sobre o salmão, o consumo de salmão, porque salmão teve o problema de filobotríase, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, e o salmão que não é da cor salmão, né? Porque o salmão que nós comemos hoje, que era caríssimo, quando eu era criança, era algo impraticável, era como comer caviar, é algo inconcebível alguém comer salmão, e agora qualquer quilo as pessoas encontram. Que mágica foi essa? Ao invés do salmão consumir camarão, porque ele ficaria com essa cor, né? Pelo menos na natureza ele ficaria dessa cor, começaram a criar em cativeiro, principalmente no Chile, e usar uma ração à base de cantaxantina e antaxantina, que no fundo é um corante. Alguém poderia falar, bom, mas é muito bom porque tem ômega 3, sem dúvida, né? Só que quando existe o consumo prolongado, e isso era, na época, um alerta de uma associação de consumidores norte-americana, o consumo concentrado e a concentração na íris, particularmente, podia levar à perda da visão. Então, uma pessoa que consumisse salmão todos os dias, achando que faria um bem para a sua saúde, teria um problema sério de visão no futuro. E a ideia de risco, né? Então, nós não devemos assumir esse risco. O risco não pode jamais ser do consumidor, tem que sempre ser do fornecedor. Então, nesse discurso do Kennedy, voltando ao que eu colocava, ele também colocou o direito a ser ouvido, que está na resolução da ONU, da 39248, mas não está no nosso sistema. Alguém normalmente sempre coloca isso, mas para qualquer assunto que diga respeito ao interesse dos consumidores, os consumidores, as associações, eu trabalhei em uma, que foi o IDEC, trabalhei nos 2 últimos anos de faculdade, e então os consumidores são chamados ao Congresso para opinarem.
A dúvida é se existe ou não peso nessas intervenções. Porque o que se colocava naquela ocasião, tanto no discurso do Kennedy, como também na resolução da ONU, na 39248, era essa dificuldade que existia em relação ao fato de nós termos o consumidor, quando ocorrem mudanças legislativas significativas, ser ouvido. Nós tivemos aí recentemente a aprovação das alterações no Código de Defesa do Consumidor relativas ao superendividamento, né? Mas essas alterações que vieram por meio da Lei 14.181 de 2021, mas a lei, na verdade, acabou prevendo a incorporação de dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, ela veio já de outros projetos, um projeto de lei do Senado Federal que remontava, foram 3, né? Mas o projeto de lei 281, por exemplo, que tratava do comércio eletrônico, né? Então, são várias alterações, mas algumas delas talvez nem precisassem ser feitas. O professor José Geraldo Brito Filomeno, inclusive, ele resumiu tudo em uma frase. Ele dizia o seguinte: se melhorar, estraga. Por quê? Porque tem normas que precisam ser interpretadas, e nós falávamos de uma que passou a fazer parte do Código de Defesa do Consumidor, que era o tamanho da letra, né? Então, letra tamanho 12. E aí começaram a surgir comentários dizendo o seguinte: não, deveriam colocar a letra tamanho 12 Arial, Times New Roman. Não é isso. Por quê? Porque o objetivo, o texto inicial, ele colocava algo que fosse de fácil compreensão. Porque nós podemos ter dificuldade no conteúdo e na forma. Porque antes do Código de Defesa do Consumidor entrar em vigor, às vezes existiam contratos colocando o seguinte: artigo 1º, tal, colocava o que regulava o contrato, e aí logo em seguida as demais cláusulas estão à disposição no 3º cartório de registro de títulos e documentos. E quem faria isso? Ninguém. Ninguém. Né? E não há vinculação do consumidor, assim determina o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, se não for dada a oportunidade prévia de que o consumidor leia. Já em relação ao fornecedor é o contrário. Como a maior parte dos contratos são contratos de adesão, que são contratos de adesão para aqueles que estão no primeiro ano, são contratos em que a parte mais forte, normalmente ela tem essa possibilidade de impor as cláusulas, né? Ela coloca e a outra parte simplesmente adere, a parte que é vulnerável, que é o consumidor. E então, é mais do que natural que o que ela escreveu vincule. E se houver dúvida, nós temos o artigo 47, entre o posicionamento favorável ao fornecedor e ao consumidor, na dúvida, se decide favoravelmente ao consumidor, em dúbio para o consumidor. Né? E é até interessante, eu não trouxe isso nessa ocasião, mas eu tenho alguns slides, e eu recortei da revista Veja. Né? E foi interessante porque quando entrou em vigor em março de 1991, tem um período de vacácio legis, de vacância da lei, né, até que entrasse em vigor, de 180 dias, a reportagem foi muito negativa. E um dos pontos era esse: decisão absurda a favor do consumidor. Ora, a decisão é a favor do mais fraco, mas tinha muitos professores que foram ouvidos naquela ocasião que tinham a métrica do seu tempo. Então, eles consideravam, às vezes, nada contra os exemplos baseados em Caio e Tício, que vocês devem ter feito, e eu uso também nas minhas aulas, né? Porque também Caio e Tício, ninguém vai dizer que está sendo perseguido, né? Porque se eu uso um nome moderno, dependendo do problema que se deu, eu ainda posso ter problema com algum aluno, né? Normalmente, essa visão de que nós temos casos simples, casos de direito obrigacional, que também o direito obrigacional é importante. Não estou dizendo que não seja importante, ele é técnico, ele que dá a base, né? Mas vocês vão ter direito às obrigações no segundo ano e vão verificar isso que eu estou colocando para vocês, né? Então, quando discutimos, por exemplo, os contratos de consumidores, entre os consumidores, né, nós temos uma fase, o consumidor já contratou. Só que um pouco antes, tem uma fase que se chama pré-contratual, antes do contrato. E nessa fase pré-contratual, eu falava do artigo 29, agora há pouco, né, expostas as práticas previstas a seguir, quando eu tenho oferta, por exemplo, o consumidor me chama ao estabelecimento comercial, né? Numa situação como essa,
essa fase pré-contratual serve justamente para atrair o consumidor. E daí não é possível ao fornecedor simplesmente dizer, olha, não é bem isso que eu queria dizer. Eu coloquei essa publicidade, mas não é bem isso. Por quê? Porque um produto por um valor muito reduzido serve como um chamariz. Mas também é bom lembrar que a jurisprudência se encarregou de coibir qualquer tipo de excesso. Por quê? Porque houve no passado algumas situações em que pessoas realmente abusaram. E o abuso de direito ele é coibido. Nós temos o artigo 187 do Código Civil. E eu cheguei, inclusive, a ter pessoas que contaram como se fosse vantagem, falaram, não, o senhor está vinculado, erraram numa joalheria, acho que era R$3.000, colocaram 300. E falaram, não, o senhor é obrigado a vender por R$300. Evidente que isso é abuso de direito, né? E a pessoa que tem o conhecimento técnico não deve fazer isso. Então, se eu fosse advogado, eu ia falar, não vende. E notem que eu atuei em órgão de defesa do consumidor e continuo advogando para consumidor. Mas se eu fosse advogado e fornecedor nesse momento, falaria, não vende, vamos discutir em juízo. Porque podem existir decisões em dois sentidos. No sentido de que seria um chamariz, e muitas vezes é, mas não era esse o caso que eu tenho em mente. Em outros casos que nitidamente é abuso de direito. Que alguém tem um determinado conhecimento, tive até uma pessoa que eu conheci, já mais velha, e que passava o domingo, na época que ainda existiam aqueles jornais de classificados mais alentados, né, no domingo, assim, e ficavam lendo, e no caso dessa pessoa, só para localizar falhas em oferta, para depois obrigar e dizer o seguinte, não, é necessário vender porque vocês estão vinculados à oferta, como se estivesse num contrato, enfim. Mas o que eu acho também importante, e aí eu falei das 4 fases, né? Existem esses 4 conceitos de consumidor, de maneira a não excluir os consumidores mais pobres. Tanto é verdade que nós temos, eu sei que eu tenho aqui uma corrente minoritária. Eu faço parte de uma corrente que é aquela que diferencia hipossuficiência e vulnerabilidade. Então, a hipossuficiência seria aquela do direito do trabalho, que vocês vão aprender econômica, vulnerabilidade econômica. E muitos veem, inclusive, para facilitar a inversão do ônus da prova, ou seja, para o réu, fornecedor, poder afirmar que ele não é responsável por um dano, por exemplo, invertiu o ônus da prova e aí ele demonstrava que ele não seria responsável, mas isso é um critério fundado na aparência de verdade, na verossimilhança da alegação, né, que é um dos critérios, e nós temos também a hipossuficiência, porque temos ali uma conjunção alternativa. Não são todos que concordam, mas nós temos no artigo 6º e 8º ou uma situação e outra, ou outra, não e. Né? Então, quando se examina essa questão, e esse é um ponto que eu queria colocar, porque essa parte foi mencionada como uma parte relativa a direito civil. Só que quando se começa a estudar o direito do consumidor, ora se estuda, e por isso que a matéria às vezes é ministrada no 5º ano, porque ora se tem a impressão que se aprende direito constitucional, depois se aprende direito civil, depois direito administrativo, depois direito penal e, por fim, direito processual civil. Então, nós temos muitas e muitas vertentes e o assunto ele é inesgotável. Né? A parte penal, por exemplo, quem se interessa por direito penal, artigo 61 e seguintes, Código de Defesa do Consumidor, inclui, por exemplo, usar peças recondicionadas sem que o consumidor saiba. É considerado como um crime, uma infração penal, ou ainda cobrar a dívida de alguém no seu local de descanso, ou no seu local de trabalho. Né? Então é importante, por vezes, a sanção de natureza penal ao lado da sanção administrativa. O PROCON, nós passamos pelo prédio do PROCON estadual, né? Hoje, na hora do almoço, e quando passamos eu lembrei disso, justamente porque eu sabia que eu teria palestra. Então nós temos o PROCON encarregado das sanções administrativas. E um dos aspectos que eu considero mais importantes foi justamente a questão da inserção, e eu vou justamente encerrar mencionando esses 2 aspectos, a inserção da questão do superendividamento. Poderia ser resolvida à luz de um conjunto de normas? Sim.
Mas aí vem uma ponderação do ministro Antônio Herman Benjamin, que foi do Ministério Público de São Paulo, e também um dos autores do Código de Defesa do Consumidor. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, nós temos que considerar que a lei deve ser, muitas vezes, como um manual de instruções para o julgador. Então, eu até concordo que essa interpretação é possível, que vários doutrinadores embasam, que um conjunto de normas pode ser interpretado dessa maneira, mas por que a lei, muitas vezes, tem que ser detalhista e expressa? Porque nem todos terão acesso a essa mesma informação. Então, o que se quer evitar é diversidade na interpretação. O que se quer é uma interpretação convergente em favor do consumidor. Tá? Então, por isso, a questão da inclusão do superendividamento foi importante e coincidiu com esse período de pandemia, com todos os problemas que nós temos, e o Brasil já vinha numa situação econômica difícil, não era apenas uma questão relativa a um certo momento por conta de um problema que foi mundial, o problema da pandemia, já existia uma dificuldade anterior, e, em razão disso, muitas pessoas estão em uma zona de superendividamento. E eu concordo plenamente com a professora Cláudia Lima Marques, quando se quis usar a plataforma consumidor.gov, no sentido de que a questão, primeiro ela questionou se isso poderia ser utilizado mesmo, né? Se daria certo para conflitos tão abrangentes, tão amplos. Mas um ponto que ela assinalou que eu julgo importante foi o seguinte, nós discutimos aqui a questão de inclusão social da pessoa que deve. E nós sabemos que no Brasil nós temos um número muito maior de devedores que de credores. Né? E então, esse tipo de preocupação, e que se quer garantir o mínimo existencial, nós estamos falando aqui de endividamento em relação a produtos que possam ser considerados como supérfluos. Muitas vezes as famílias, principalmente nessa situação atual, que nós temos a guerra na Ucrânia, temos sanções, inclusive, contra a Rússia, e a Rússia mesmo querendo, de alguma maneira, limitar o acesso aos portos, isso interfere globalmente. Tudo isso leva a uma situação de superendividamento. As pessoas se superendividam para garantir o básico. Né? Então, não é mais aquela discussão que existia no Supremo, inicialmente, embora um dos ministros mais conhecidos, que é o Luiz Edson Fachin, o ministro Luiz Edson Fachin, professor da Universidade Federal do Paraná, ele próprio discutiu o mínimo existencial. Né? Mas no Supremo existia muito aquela discussão, mínimo existencial versus reserva do possível. É claro que nós temos um conjunto de aspirações na Constituição Federal e boa parte delas se tornou real, né? Então, temos direitos ali assegurados, temos garantias também, mas nem tudo foi possível, porque os recursos são escassos, ninguém discute isso. Mas o que se quer garantir com a discussão sobre o superendividamento e a possibilidade de garantir o mínimo existencial é exatamente isso, garantir o mínimo de dignidade. E também, em relação ao comércio eletrônico, nós tivemos uma mudança do panorama. O professor Filomeno relatou que só do grupo de professores, só o professor Nelson Neri Júnior tinha computador na época, porque os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ou foram escritos à mão ou datilografados, né? Acho que talvez muitos nem saibam o que é datilografado aqui, né? Mas só existia um computador, que era um computador XT, que seguramente aí ninguém lembra mesmo, né? Que era um computador com aquela luz verdinha, assim, que piscava. Além de tudo, a pessoa, quando terminasse de usar, ficava com problema de visão. Mas era o único professor que tinha. Né? Mas notem que, de fato, a questão ela é muito mais ampla do que, por exemplo, o professor Miguel Reale, já mais velho, colocou no que diz respeito à contratação em meio eletrônico, que o professor Miguel Reale colocou isso. Na verdade, nós temos mais uma forma de contratação. Parcialmente, isso é verdadeiro, mas notem que o impacto da sociedade da informação, das formas contratuais que nós temos, né? Porque antes colocava um contrato de adesão, pelo menos o consumidor folheava algumas páginas. E hoje não é isso, praticamente tem que se apertar um link para ir até a área específica, inclusive algumas regras relativas à questão da proteção de dados, que inclusive acho que é a palestra seguinte, né? Da proteção de dados, e as pessoas não leem mais.
não leem absolutamente mais nada. Então, há um risco considerável. E daí, se o Código de Defesa do Consumidor não fosse composto de normas chamadas de imperativas de ordem pública ou cogentes, ou seja, são normas que não podem ser contrariadas de forma alguma, então tem um prazo ali, aquele prazo não pode ser alterado. Tem uma norma que garante a integridade física, eu não posso, por exemplo, ir para um hotel de selva na região do Amazonas e dizer o seguinte: não me responsabilizo, excluo qualquer responsabilidade do hotel, isso está no artigo 51, inciso 1º, né? A questão da exclusão ou redução do valor aí de cláusula de não indenizar, né? Do valor da indenização. Então, no determinado hotel se coloca: ao passear, ao realizar essa atividade de alto risco, o hóspede concorda em não responsabilizar o hotel. Uma cláusula nula de pleno direito, mesma coisa que se não tivesse escrita, não é? Então, essas cláusulas são feitas para proteger o consumidor, diferente de cláusulas que são dispositivas, supletivas. Por exemplo, quando pensamos no direito civil, normalmente o local de pagamento é o domicílio do réu, mas eventualmente pode estabelecer o domicílio do credor. É só prever isso em contrato, né? Então, a ideia central foi de assegurar esses direitos que em direito civil nós chamamos de direitos da personalidade, artigo 11 e seguinte. Inclusive o professor Carlos Alberto Bittar, que também foi um precursor na matéria de consumidor, ele enfatizava muito esse ponto. Nós tínhamos proteção de direitos da personalidade e temos uma ampla previsão de responsabilidade civil. Por exemplo, tem algo que se chama, eu já vou encaminhando para o final, responsabilidade civil pelo fato do produto, né? Existe o fato do serviço. Aqueles casos que eu citei, envolvendo o avião da TAM e o shopping, o Osasco Plaza Shopping, são exemplos de fato do serviço. São acidentes de consumo. São situações que atingem a integridade físico-psíquica do consumidor. Pode existir o fato do produto também. Vamos imaginar que eu comprei um fogão e esse fogão, no momento que eu ligo, explode. Explode não por um problema no duto de gás, mas um problema no próprio fogão de fabricação. Essa é uma situação de fato do produto. No entanto, e esse é um ponto que vocês devem memorizar, não se pode confundir essa situação com o vício do produto e o vício do serviço. Porque o vício do produto e o vício do serviço, ele está interiorizado, ele não se exterioriza e ele é exclusivamente patrimonial. Por exemplo, se nós tivermos esse mesmo fogão, esse mesmo exemplo de fogão, o fogão não liga, não funciona, não esquenta, mesma coisa que uma geladeira que não gelasse, nós temos aí o que se chama de vício do produto. Ou seja, o produto não atinge aquela finalidade a qual ele se destina, esquentar, né, gelar. Então, por isso, o Código de Defesa do Consumidor ele é bem básico, bem simples. Nós tivemos até políticos que construíram carreiras, né, defendendo o consumidor, efetivamente ou supostamente. Mas, de qualquer maneira, né, é algo que é muito próximo da nossa realidade. Então, é uma lei eficaz. Na verdade, é eficaz por quê? Porque é possível compreender. Então, o convite que eu faço nessa tarde para que todos estudem essa matéria não é um convite somente para atuar juridicamente nessa matéria. É um convite também para que vocês defendam os seus direitos e tenham consciência da relevância desse texto que foi fundamental na construção da democracia. Por quê? Nós tivemos várias interferências no contexto sociopolítico, econômico atual, no que se entende por direito do consumidor, no que se deve entender na Senacom, né, na Secretaria Nacional do Consumidor, que se deve entender por defesa do consumidor, aqueles que entendem que deveria existir maior equilíbrio, mais direitos para os fornecedores, mas a minha visão ela é originária, está ligada àqueles que escreveram o código. E a situação mudou positivamente em muitos pontos, mas ainda há necessidade de manutenção dessa lei no nosso sistema. Talvez o Código de Defesa do Consumidor não fosse aprovado nos dias de hoje. Talvez a lei de responsabilidade fiscal também não fosse aprovada, né? E nós temos que ficar sempre atentos e difundir esse tipo de informações, né, difundir esse tipo de informação, para que esses direitos continuem, de alguma maneira, a existir.
que eles possam ser assegurados para gerações futuras, né, e possam ser cada vez mais efetivos no presente. Seria isso, queria agradecer a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer colocações ou dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Morato. Gostaria de passar a palavra para o professor Jason para comentários. Muito boa tarde a todas e a todos. Meu cumprimento especial ao professor Morato, que veio até aqui para conversar com a gente, e a gente aprender um pouquinho, sobre direito do consumidor, a Isabela, todo o pessoal do CACHIF, os organizadores de maneira geral, patrocinadores, etc, etc. Bom, pessoal, a questão do direito do consumidor é, de fato, uma questão que, em muitos pontos, já foi abordado pelo professor Morato. Nós temos um direito protetivo, portanto, é um direito que, de fato, parte de um pressuposto de uma desigualdade na relação contratual, diferente, portanto, do que nós usualmente tratamos tanto em direito civil, direito empresarial ou interempresarial, enfim, e que, portanto, traz algumas particularidades na análise de uma matéria que, durante muito tempo, foi objeto do próprio direito civil e que, no Brasil, especificamente, nos últimos 30 e poucos anos, fez 31 agora, da vigência, tem um microsistema, como o professor falou, um microsistema próprio, que é o Código de Defesa do Consumidor. E a matéria é uma matéria ainda recente, não só no Brasil, Nós temos ali o discurso do Kennedy, início dos anos 60, a partir daí algumas resoluções da ONU, a Constituição Federal aqui em 88, enfim, nós não temos aí um século de existência deste ramo do direito. Portanto, é um ramo em pleno desenvolvimento. E eu queria pegar alguns ganchos aqui da palestra do professor Morato para a gente avançar e, inclusive, fazer alguns questionamentos, não questionamentos, mas para saber a opinião do professor em relação a alguns pontos. Se nós partirmos do pressuposto que o direito do consumidor trabalha com a vulnerabilidade, que foi, inclusive, tratado aqui pelo professor Morato, existem vários tipos de vulnerabilidade, é razoável a gente entender que nós passamos por um período agora, recente, os últimos anos. Aliás, como diria um professor meu, só uma digressão, é o primeiro congresso presencial, para mim, pelo menos, depois de algum tempo. Não sei se para vocês também, talvez para muita gente seja. Então, é um prazer enorme, então é até bom dizer, estar de volta e poder interagir, estar perto das pessoas e não apenas falar por uma tela. Nós tivemos, obviamente, uma crise sanitária mundial. A crise sanitária foi acompanhada no Brasil por um processo econômico de degradação anterior à pandemia em si, e que continua nesse período pós-pandemia. Durante a pandemia, algumas legislações de emergência foram estabelecidas para tentar conter ou minimizar os problemas que ocorreram, especialmente em função da quase que parada da atividade econômica em alguns setores. Só para a gente lembrar, foi feita uma lei que tratava a questão do transporte aéreo, cancelamento de viagens, as empresas aéreas poderiam devolver até em 12 vezes o que já tinha sido adiantado. Uma legislação que tratava sobre o setor de eventos. Tem gente até hoje perguntando, puxa, mas aí não foi adiado, foi para uma data que eu não podia mais ir, então o setor de eventos também foi, de uma forma ou de outra, contemplado. Nós tivemos o regime jurídico especial de direito privado, que atingiu vários tipos de contrato, inclusive o direito do consumidor, com a questão do delivery, que nem precisava exatamente estar numa lei específica, porque isso meio que já era um costume, vamos dizer assim, mas que acabou entrando. Você não poderia mais desistir das contratações feitas, que usualmente pode, com direito de desistência, até 7 dias, mas se fosse delivery, você não poderia mais desistir durante o período da pandemia. E também veio a lei, já citada pelo professor também, a 14.181, de 31 de julho de 2021, que tratou sobre o superendividamento, que é uma matéria que eu tenho muito apreço, foi uma matéria que eu pesquisei, enfim, há um tempo atrás, antes da lei
né, professor, quando a gente ainda tinha o PL 3515, que foi derivado do PL 282 ou 283, 282 lá, PL do Senado, né, projeto de lei do Senado, José Sarney, se eu não me engano ainda. Foi José Sarney, senador José Sarney. A lei foi aprovada, entrou em vigor no ano passado, e nós temos ainda uma enorme dificuldade, porque parte significativa da lei ela remete a uma regulamentação que ainda não foi feita. Né? Eu não estou dizendo, entrando no mérito aqui, sobre se a regulamentação é necessária ou não para a aplicação da lei. Eu, particularmente, considero que não há necessidade, que a lei é suficiente. Mas há uma, né, proposta de regulamentação sobre o que seria o tal do mínimo existencial, ou a garantia do mínimo existencial. Né? O que é o superendividado? O superendividado é a pessoa que não tem mais condições de pagar as suas dívidas atuais e futuras, por conta da remuneração que ele recebe. A gente pode achar que isso é uma situação de absoluto descontrole, muitas vezes mas há os chamados acidentes da vida, que muitas vezes levam pessoas que têm uma certa programação para essa situação. Acidentes da vida, como, por exemplo, rupturas familiares, como morte na família, como doença na família, como desemprego. Se a gente pegar esses 4 exemplos que eu dei agora de acidentes da família e der uma olhadinha nos 2 anos de pandemia que a gente teve, né, a gente vai ver que eles, né, caíram em muitas famílias brasileiras como uma bomba. Desemprego, doença na família, morte. E, fruto de desemprego, doença na família e morte, rupturas familiares. Né? Uma coisa está... Muitas separações, quem trabalha com direito civil e com direito de família, né, nos últimos anos a gente até ficava brincando, né, deu-se assim, o escritório deu uma melhorada, porque muita gente acabou durante a pandemia tendo rupturas familiares pelos motivos mais diversos, inclusive porque tivemos todos que conviver muito com os outros, e isso às vezes causa um certo problema. Então você vê situações que muitas famílias estão experimentando. Eu estava dando uma olhada ontem nos dados do Serasa. O Serasa tem um mapa, se eu não me engano, é mapa do endividamento, ou de endividamento, alguma coisa assim, que ele faz mensal. Mais de 65 milhões de brasileiros estão em cadastros de restrição de crédito. Mais de 65 milhões. Pessoal, para estar em cadastro de restrição de crédito, a pessoa tem que estar devendo mais de 3 meses para que eles inscrevam. Então, assim, esse número, portanto, de gente que deixou uma continha do mês passado, ele aumenta. Mais de 40% da população brasileira adulta, de adultos, está em cadastro de restrição de crédito. SPC, Serasa, né? E por aí vai. Então, a gente tem uma situação terrível de recomposição da família, das rendas da família, para que essas pessoas possam ter, enfim, vislumbrar, pelo menos, uma superação desse estado que nós nos encontramos com algum auxílio da legislação consumerista, né, de direito do consumidor. Então, a questão do crédito, para mim, é uma questão absolutamente fundamental, toda vez que a gente fala de direito do consumidor, especialmente por conta desses números, né, que a gente vê. Porque a gente fica pensando assim, isso foi lá, o cara estourou no cartão de crédito. Realmente, o cartão de crédito é, né, a maior incidência de dívidas, porque no cartão de crédito nós chegamos perto de 400% de juros ao mês, 385% de juros ao ano. Ao mês, não, desculpa, ao ano. 385% ao ano. Só que 25% dessa composição de dívida, pessoal, é água, luz e gás. 25%. Como o professor falou, a gente não está falando aqui de dívidas, né, de consumo irresponsável. A gente está falando aqui de dívidas que fazem parte, né, que estão no núcleo da dignidade da pessoa humana, do tal do mínimo existencial. São dívidas, 50% dessas dívidas de valor de até R$1.000. Então a gente fica às vezes pensando, né? Programas de governo, libera lá o FGTS, R$1.000. Aí né, boa parte
da classe média brasileira, né, e dá uma risada, né? Ah, R$1.000. Pois é, 50% desse pessoal está devendo R$1.000 de água, luz e telefones. É isso que precisa para dar uma respirada. Então, o que eu queria, na verdade, pontuar, apenas para tentar colaborar aqui com o professor Morato, é a questão do crédito, professor. Como é que o senhor vê a questão do crédito, das relações de consumo, do próprio direito civil, né? A gente tem muita decisão hoje em que você questiona a revisão contratual. E eu, inclusive, na última semana, por coincidência, eu tive duas, né, enfim, passaram pela minha mão decisões desse sentido, do Pacta Sunt Servanda. Olha, assinou, é isso, não vamos rever, não tem que rever, enfim, e segue o jogo. Como conciliar essa questão que já deveria estar integrada entre o direito civil, vou usar essa expressão, tradicional, né, clássico, e um direito protetivo que também fala de contrato e que admite, portanto, né, a vulnerabilidade de uma das partes e que isso deve, obviamente, ter uma repercussão, inclusive na possibilidade de revisão de contratos e a questão, principalmente, do crédito. Como é que o senhor, né, poderia ajudar a gente nisso? Eu agradeço essas ponderações. Todos me escutam bem? Sim. Na verdade, o professor sabe, nós sabemos aqui, que o caminho para a responsabilização das instituições financeiras foi um caminho muito longo. E quando entrou o Código de Defesa do Consumidor em vigor, apesar de ser uma norma clara, né, nós temos isso no artigo 22, em relação a serviços públicos, e temos no artigo 3º, parágrafo 2º, em relação às instituições financeiras. E justamente onde o legislador foi claro, porque as pressões foram muito significativas das instituições bancárias, securitárias, enfim, construíram todos os argumentos possíveis, isso eu estou falando de coisas que ocorreram há mais de 20 anos, até uma norma curiosa do Banco Central, o Código de Defesa do Consumidor Bancário, que era uma resolução, né, que basicamente repetia o que estava no Código de Defesa do Consumidor. Isso foi em setembro de 2001. E logo depois moveram a ação, a CONCIF moveu uma ação para discutir a condicionalidade do Código de Defesa do Consumidor, baseando-se no fato de que deveria supostamente existir uma lei complementar, né? Então, não é o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei ordinária, né? Mas, curiosamente, os bancos, e eu lembro do professor Newton de Luca colocando isso, não se negavam a cumprir, por exemplo, a consolidação das leis de trabalho, estava em lei ordinária, o imposto de renda, a lei de imposto de renda, né? Ninguém dizia, por exemplo, numa instituição financeira, não vamos pagar imposto até o momento que seja aprovada uma lei complementar. Então, foi um jogo de palavras, e, felizmente, por 9-2, foi por maioria de votos, os únicos votos que discordaram em relação aos juros, que, na verdade, era o que interessava até aos bancos, e foram 2 ministros que eu até respeito muito, né? Ministro Carlos Veloso e ministro Nelson Jobim, mas se tem lá a visão, às vezes é uma visão mais clássica, né, do direito. E falando em visão clássica, quando tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, de fato, e o Código Civil, do outro lado, de 16, de fato nós tínhamos a ideia de Pacta Sunt Servanda, no Código do Clóvis Bevilacqua, soberana. Com o Código Reale, da comissão presidida pelo professor Miguel Reale, que foi o Código Civil de 2002, com o 421, que é o princípio da função social do contrato, isso passou a ser questionado, porque nós podemos ter, mesmo no âmbito civil, ainda que isso não seja a regra, relações jurídicas assimétricas. Normalmente, no direito civil, nós temos relações simétricas, né? Mas, curiosamente, surgiu uma lei tratando da liberdade econômica, que em si não é negativa, enfim, vamos analisar a questão de um ponto de vista mais positivo. Mas, em relação aos limites que colocou no 421, nós já teríamos algo questionável. E logo em seguida veio a pandemia. E aí foi como se a ideia, né, a concepção de que o contrato deve ser cumprido, o contrato faz entre as partes, Pacta Sunt Servanda, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos ao final do século XIX, início do século XX, e não tivéssemos a percepção de que isso é algo transitório.
algo que é explicável num certo limite de tempo histórico, não é? Eu advogo, por exemplo, para a agência de viagens. O dono, inclusive, faleceu, já estava doente, mas faleceu de angústia nesse período, e ele fazia um turismo, e eu trabalhei com ele durante 26 anos, turismo para advogados, membros do Ministério Público e magistrados, o que não é fácil, né? O que não é fácil. E até agora, as pessoas têm sido muito compreensivas com os filhos, né, perdendo o pai, tudo isso, com o escalonamento dessas viagens, porque as empresas quebraram, que não podia sair do lugar. Quem tinha uma empresa especializada em viagens ao exterior não tinha o que fazer, não é? Então, entendo isso transitoriamente. E ontem à noite eu dei uma aula, não especificamente sobre contratos, mas sobre responsabilidade civil. Eu falei isso para os alunos no final da aula. Eu falei, olha, por que eu mantive os mesmos slides? Eu poderia colocar vários slides sobre esses mesmos temas, discutindo teoria do risco criado, teoria do risco proveito, não é? Excludentes, com base nas decisões dos 2 últimos anos. Mas essas decisões dos últimos anos são exceções. E vocês têm que sair daqui e colaborarem para que tudo volte ao normal, ou seja, para o que existia antes de 2019, com uma tendência de objetivação da responsabilidade civil, tendência de proteção do mais fraco, né? Reconhecer mesmo em relações civis a assimetria, né? Então, o que angustia nesse momento nos tribunais, tudo bem, podem existir ações que foram ajuizadas em um período imediato, né? Então dá para ter uma certa tolerância quanto a isso, imediato, relativo ainda ao período de pandemia, mas esse tipo de interpretação não pode e não deve prevalecer. Nós já tivemos, inclusive, lembro da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que tratava justamente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, antes até da decisão do Supremo, não é? E tivemos um encaminhamento muito mais favorável aos consumidores. Mudou a composição, no Supremo não temos mais o Rui Rosado de Aguiar, né, como no passado, mas eu, particularmente, analisando a questão sob esse enfoque e vendo que, mesmo em uma relação civil, nós podemos ter vulnerabilidade, né, vejo com muita preocupação. Por quê? Porque seria como se não tivesse ocorrido uma evolução histórica. E se eu tivesse que decidir nesse momento como magistrado, faria todas as ressalvas possíveis, sinalizando a excepcionalidade daquela decisão e esperando que nós tenhamos uma interpretação, digamos, normal, razoável do sistema, não é? Porque os contratos, sem dúvida, devem ser cumpridos, mas devem ser observadas as disparidades econômicas, sociais, informacionais entre as partes, né? Acho que seria mais ou menos isso. Iremos, então, agora abrir para perguntas, fazer uma rodadinha de 3 perguntas, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão. Primeiramente, queria agradecer ao professor Morato pela brilhante exposição, né? E, não fugindo do tema, para o Código Civil, tudo mantendo até no... O professor trouxe ali da revisão contratual do CDC. Eu queria perguntar ao professor, porque assim, o artigo 6º, inciso 5º do CDC, ele vai prever revisão contratual só com onerosidade excessiva, não tem imprevisibilidade, nada. A doutrina até fala que é a teoria da base objetiva do negócio. A minha pergunta seria mais no tocante à autonomia privada do consumidor quando não se trata de um contrato de adesão. Por exemplo, professor, adquirir um apartamento da construtora, eventualmente eu poderia negociar um desconto no preço final, abrindo mão, eventualmente, do direito de revisar o contrato? Por exemplo, eu entendo do mercado, vamos dizer, entendo que não vão subir os preços, não vai haver uma nova pandemia, ou que a guerra não vai influenciar nos preços, e gostaria de abrir mão desse direito de revisão que tem no código para ter um preço mais atrativo. Eu queria saber como é que o professor entende essa autonomia privada do consumidor no tocante até essa distribuição de riscos que tem nesses tipos contratuais. Que todos acompanhem a pergunta que foi feita, o artigo 6º, inciso 5º, ele trata da revisão por onerosidade excessiva. Sem qualquer previsão, sem qualquer alusão à previsibilidade, não é? à inevitabilidade, nada que acontece, por exemplo, no artigo 478 do Código Civil.
Porque nós tivemos vários momentos históricos que vão desde, se pensarmos na onerosidade excessiva dos contratos, isso veio num crescendo, né? E o 478, inclusive, ele foi elaborado na época do 634B, foi elaborado anteriormente. O artigo 6º, anteriormente a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 5º, ao colocar a onerosidade excessiva sem exigências adicionais, né, ele tornou algo mais simples, ou seja, ou o consumidor não consegue cumprir ou consegue cumprir. O exemplo que se dava, que era aquele exemplo que aconteceu em 1999, que foi aquele ataque especulativo da moeda, né, e aconteceu com o leasing, e aí o valor era muito elevado, já serviria como referência. Por quê? Porque desequilibrou aquela relação jurídica. O grande problema que nós temos, bom, primeiro o mercado imobiliário, ele tem uma, não sei como é aqui especificamente em Florianópolis, em São Paulo, o mercado imobiliário tomou conta, inclusive, da discussão sobre o plano diretor, né? As decisões são muito influenciadas, né? E eu conheço donos de construtoras com comportamentos distintos, né? As decisões são muito influenciadas pelas campanhas, pelo custo das campanhas eleitorais, né? E, dessa maneira, nós temos bons advogados, excelentes advogados para esses grandes grupos. E, às vezes, decisões mínimas, como, por exemplo, a possibilidade de missão na posse, né? Aquilo é postergado. Foi considerada também, durante a pandemia, como uma atividade essencial. Não parou. Outras atividades, várias atividades como restaurantes, turismo, que eu acabei de mencionar, mas restaurantes, bares, outros serviços pararam. A construção civil não parou, né? Então, é um setor que pode, eventualmente, mudar a opinião ou mudar o entendimento em relação ao que eu consideraria como correto. O direito de revisão não é um direito disponível, como não é qualquer direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos algo que facilita a nossa interpretação, que é o artigo 1º, né? Nós podemos, eventualmente, em alguns dispositivos, manter o que é autonomia privada, né, para que todos acompanhem, é a autorregulamentação de interesses. Então, nós temos uma grande esfera que pode ser mais ou menos preenchida. Vamos imaginar o Código Civil de 16, que tinha normas supletivas, então nós tínhamos um pequeno espaço ocupado pelo Código e os demais pontos, até antes, por exemplo, do Decreto 22626, que era a lei da usura, não é? Os autores mais antigos de direito civil colocavam isso, se alguém quisesse contratar juros de 500% ao mês, podia, desde que não existisse vício de vontade. Não tenho ali erro, não tenho dolo, não tenho coação, citando na época, depois veio o estado de perigo e a lesão, que era o antigo dolo de aproveitamento, né, que já existia, mas de qualquer forma, não existindo nenhuma dessas situações, vontade era livre. E, com o tempo, a jurisprudência que foi refreando isso. E o Código atual, ele é fruto da construção doutrinária e jurisprudencial. Então, também estava equivocada a visão consumerista, que eu vi de grandes juristas nos anos 90, né, dizendo o seguinte, não existe autonomia privada no direito consumidor. Isso não é verdade. Existe a ponto de, por exemplo, poder convencionar um prazo para conserto entre 7 e 180 dias. E, às vezes, até em termos de interpretação, o que é o prazo para conserto? Eu tenho, normalmente, um prazo, né, esse prazo que eu citei, 7 dias, o mínimo para consertar algo que está com defeito, que é a primeira medida que tem que se tomar, né? E 180 dias, vamos imaginar, se alguém comprar um helicóptero, um avião, algo mais complexo, em tese, por ser norma de ordem pública, eu não poderia ir a 181 dias. Mas eu poderia reduzir esse prazo. Porque vamos imaginar o seguinte, que nós tivéssemos um fornecedor que dissesse que consertava em 6 dias, 5 dias, ou dissesse o seguinte, conserto o seu produto defeituoso na hora, no mesmo dia, basta esperar no balcão. O consumidor sofre algum prejuízo em relação a isso? Não. Então, é uma questão que foi discutida, eu perguntei muitas vezes ao professor Filomeno isso, e ao professor Daniel Roberto Fink, né? Então, tive a sorte também de trabalhar ao lado de professores jovens que escreveram o código, né? Então, era pergunte a quem escreveu. E aí, eles seguiram, mais ou menos, como referência, o que existia, né? Um prazo razoável para conserto, 7 dias. Né? É algo razoável. Mas se, por exemplo, nós tivermos um problema como esse,
E existe uma discussão porque uma multa, por absurdo que fosse, porque o conserto é realizado na hora, não existe violação nenhuma. Em relação à possibilidade de comprar um apartamento financiado, né, eu justamente abro mão da revisão, que acho que é essa a questão, né, eu penso que é um direito que é indisponível, que é norma de ordem pública, né, você não poderia dispor. Porém, considerando tudo que eu falei anteriormente, eu não menosprezo também a capacidade de argumentação dos bons advogados que as construtoras têm, né? Não imagino, pelo menos nesse momento, que argumento que poderia surgir, mas sei que boa parte desses argumentos, e eu estou falando seriamente aqui, são pessoas bem formadas e que trazem, por vezes, argumentos que se sustentam. E tudo depende, claro, de quem fala. Se às vezes é um recém-formado falando alguma coisa, a resposta é uma. Se é um grande escritório de advocacia com um pouco mais de argumentos, algumas citações com doutrina estrangeira, jurisprudência estrangeira, aí aquilo, o magistrado já toma contato com a matéria e fala, olha, talvez ele tenha razão, né? Normalmente se decide dessa maneira, mas pensando bem, né? E nunca é algo tão evidente, né? Nunca é algo a ponto de ser facilmente contestado, né? É algo bem trabalhado, inicialmente os argumentos são desenvolvidos de forma a concordar com o consumidor, considerar razoável aquele posicionamento, porém, né, e aí a situação se inverte. Mas a resposta que eu daria seria que não, porque é norma de ordem pública, então o artigo 6º e o 5º, ainda mais por ser um dos direitos básicos do consumidor, não pode ser contrariado, da mesma forma como eu também não posso dispor da inversão do ônus da prova previamente, né? Isso já aconteceu, por exemplo, em relação ao 101, inciso 1º, o foro privilegiado para a propositura da ação, né, que envolvesse o consumidor. Então, às vezes o consumidor movia a ação e aí começava a se discutir se era cabível cláusula de eleição de foro, e surgiram várias decisões entendendo que era cabível cláusula de eleição de foro. Algo que era pacífico, né? Em 2001 era pacífico. Aí aparece alguém e fala, porém, mas, né, vamos ponderar que, e aí aquela construção que parecia tão sólida em defesa do consumidor começa a desmoronar. E por isso a minha preocupação em falar, principalmente para aqueles que iniciam o curso, falar às vezes para quem é leigo, né, para que esse tipo de consciência seja mantida, porque a situação mudou para melhor em muitos aspectos no Brasil, mas não mudou de maneira tão drástica a ponto de abandonar essas conquistas, né? Por isso que nós temos que estudar e ter argumentos sólidos, né? Eu entendo a situação de muitos fornecedores, como eu coloquei anteriormente, também advogo para fornecedor, mas nós temos que ponderar que o conjunto tem que ser mantido. Então, não podemos ter, por exemplo, uma visão pró-fornecedor na Senacom, porque é um órgão para defender o consumidor, né? Nós temos outros órgãos que, em sede própria, podem discutir, por exemplo, a questão da concorrência, né? Já em 99, se não me falha a memória, existe uma proposta de agência para regular a proteção ao consumidor e a concorrência. E, infelizmente, essa ideia não foi para frente, a OAB contribuiu muito naquele período. Eu falo muito porque foi o período que eu comecei a trabalhar na OAB nessa área. E foram muitos problemas, realmente, naquele momento histórico. E, infelizmente, não foi para frente. Só que hoje se considera quase que uma coisa só. Fala, não, pode ter concorrência? Pode. Aliás, até o Risato Nunes, o professor Luiz Antônio Risato Nunes, cita como a primeira lei de proteção aos consumidores o Sherman Act, que é de 1890, que é uma lei de proteção à concorrência. Beneficia? Beneficia. Se nós pensarmos nos telefones celulares, que eram caríssimos, né, nos anos 90, e hoje nós temos algo bem acessível, vamos dizer assim, né, isso denota as vantagens da concorrência. Mas a proteção ao consumidor ela é muito mais profunda. E por isso eu, mais uma vez, cito, né, e eu não estou citando tanto o Filomeno para chamar atenção para esse livro, que é uma homenagem merecida, mas no curso de Direitos do Consumidor, o professor Filomeno, ele cita a Lei de Pureza dos Alimentos, de 1906, nos Estados Unidos da América, porque existia o quê? Existiu uma greve dos frigoríficos, então existia direito do trabalho, relações de trabalho de um lado e relações de consumo de outro. Por quê?
Porque nesses frigoríficos existiam, inclusive, fezes de animais, né, condições precárias de higiene, e aí isso tudo mudou com a Lei de Pureza dos Alimentos de 1906. Ou seja, nesse caso, em 1906, nós tínhamos uma proteção direta da saúde, da integridade física do consumidor. Concorrência é importante? É, mas nós priorizamos um aspecto econômico. Na Lei de 1906, nós temos muito mais uma relação com o que hoje é fundamental no texto constitucional, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que é a proteção da dignidade do ser humano. Por isso é que esse tipo de colocação ela é necessária. Às vezes, né, se pode perder, né, mas, pelo menos, nós temos uma certa coerência naquilo que pretendemos defender, né, porque nem sempre aquele que vence, de fato, tem a razão, né? Então, é isso que eu queria pontuar nessa tarde com vocês. Isabela, só um minutinho. Só complementando aqui ainda em relação a isso, de fato, assim, eu acredito que nos últimos anos a gente vem passando por um processo em relação aos contratos, e obviamente atinge, né, a questão do consumidor, com uma espécie de, me desculpem a inadequação do termo, mas para me fazer entender, uma espécie de liberalização né, das relações contratuais. É uma série de leis que, em algum momento, do ponto de vista político, se chegou a, vamos dizer assim, a ideia de que havia um problema, uma trava ao desenvolvimento econômico por conta de da existência de uma provável legislação protetiva em demasia. E, a partir daí, você vai tendo mecanismos de, vamos dizer assim, diminuir o impacto dessa legislação protetiva. E a questão da Lei de Liberdade Econômica, que vai exatamente fazer a alteração lá do artigo 113 do Código Civil, né, em relação a todas as normas de interpretação, a distribuição de riscos e etc., da mesma maneira, na legislação emergencial, nós passamos a ter uma tendência, e eu vou usar aqui uma palavra da professora Cláudia Lema Marques, uma tendência de restringir o próprio conceito de consumidor. Né? Nós temos o conceito de consumidor que é extensível às pessoas jurídicas sobre determinados aspectos. Vai lá a teoria da finalidade mitigada ou aprofundada, como queiram, que vai, portanto, possibilitar que pessoas jurídicas sejam consideradas fornecedores. E essa tendência dos últimos anos vem cada vez mais restringindo a possibilidade de que pessoas jurídicas possam ser enquadradas como fornecedor. A professora Cláudia diz o seguinte, bom, é uma tendência, obviamente não é isso que está posto ainda, mas ao que parece é que, se continuar neste ritmo, nós teremos uma restrição da aplicação do direito do consumidor. E uma questão que eu queria falar em relação ao mercado imobiliário é que, ainda que você tenha alguma possibilidade de dispor de algumas cláusulas, de algum conteúdo, isso por si só não retira o caráter da adesividade do contrato, né? Porque boa parte do contrato ele não será alterado. E quando as alterações elas são pontuais, né, ele não tira o caráter da adesão. E nós estaríamos falando aí entre pessoa física, né, tipicamente consumidora, sem nenhuma, né, dúvida em relação a isso, e um fornecedor. Né, só para complementar e dizer que é isso. Né, os direitos, nesse caso, não poderiam, pelo menos na mesma esteira que o professor Morato falou, não poderiam ser, enfim, renunciados de antemão, como há uma série de outros direitos também que não podem ser renunciados no momento da contratação. Iremos abrir, então, para mais uma pergunta. Aqui. Perfeito. Boa tarde. Vou sentar porque prefiro. Meu nome é Isadora, eu sou acadêmica de Direito na Faculdade de Estácio e estou na oitava fase e já passei no concurso e estou agora lecionando Direito do Trabalho para cursos técnicos, né? A partir dessa fase eu já poderia ter assumido. Então, eu sou professora CT, né, como não habilitada. E inicio também, né, a minha fala agradecendo pelas todas as exposições dos senhores,
pois foi de suma importância. Fiz muitas anotações e creio que todos os outros alunos também, como artigos, né, e também exemplos, né, e não sei como está agora, mas quando eu iniciei o curso, lá mais ou menos no meio do curso, né, quinta fase, como o senhor mencionou, que é o período que temos o Código de Defesa do Consumidor, algumas universidades eu percebo que não é um ramo do direito obrigatório. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, e também insultar todos os outros congressistas que aqui estão, sobre a importância, né, do direito do consumidor. Agora estou estudando, não tive essa cadeira, né, não era obrigatória, então estou lecionando e, ao mesmo tempo, estudando. Estou apaixonada pelo direito do consumidor, pois, como assertivamente o senhor comentou, né, não é um ramo... Ele surgiu porque o direito do trabalho, civil e administrativo não conseguiu proteger, literalmente, o consumidor, né? Então, por isso, o surgimento do Código. Teria inúmeras pontuações para fazer ao senhor, mas vou tentar ser breve e depois pegar o e-mail do senhor para fazer todos os outros questionamentos. Mas vou focar aqui em duas questões muito bem colocadas, né? Não preciso falar mais isso. Sobre o endividamento, né, que os senhores comentaram aqui conosco. E gostaria que falasse um pouco sobre esse endividamento, né? Como o doutor Jason, perdão, comentou, né? Nós temos no mapa de endividamento do Serasa, mais de 25% do endividamento ele advém de contas de água, luz e supérfluos, né? E como jovem, né? Apenas 24 anos tenho, e como acho que a maioria dos congressistas, gostaria que o senhor falasse, então, sobre esse endividamento, que hoje em dia a gente pode mencionar também da juventude, né? Então, como seria, assim, políticas públicas, como que a gente poderia, além de levar o conhecimento para a população, né, para a comunidade, sim, todos os consumidores, né? Pois, como o senhor também comentou, todos somos consumidores, né? Então, fazendo um adendo, assim, seria sobre isso. Queria que o senhor falasse sobre o endividamento jovem, né? Como que a gente poderia educar os consumidores, né? Como que a gente pode fazer isso com políticas públicas? E só para confirmar aqui nas minhas anotações, o senhor mencionou um livro que está em uma biblioteca, só que não ficou claro qual é essa biblioteca. Ok. 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, estudos em homenagem ao professor José Geraldo Brito Filomeno. Esse é um livro de 2010, né? E, na verdade, eu doei para a biblioteca da Faculdade de Direito da Federal, né, de Santa Catarina. E hoje vou sortear aqui, então, para aqueles que eventualmente não tiverem sorteio, a acho sorte tão... de receber, né? Não é muito democrático. Aí fica a biblioteca, que é pública, né? É bom também isso, porque acredito que é aberta, né? A biblioteca da Federal. Não? Não? É aberta, né? Então, porque o bom de universidade pública é isso. Se alguém quiser ir até a Universidade de São Paulo, é aberta. Eu já lecionei instituições... está na Federal de São Paulo, não a nossa aqui? O livro? Está aqui? Está aqui, mas tá. entreguei hoje, né? Maravilha, segunda-feira estou lá. Hoje. Não sei se cadastraram já, né? Talvez não tenha dado tempo. Mas, enfim, Isadora. Primeiro, queria agradecer a pergunta. Desculpa interromper, mas gostaria de aproveitar o ensejo e convidar a todos, né? Acho que com essa palestra maravilhosa, acho que quem não se familiarizou ainda com o Código de Defesa do Consumidor, a partir de hoje vai querer estudar, porque foi maravilhosa. E quem, mesmo com a palestra não se identificou, por favor, né, gente? Deem uma estudada, porque é maravilhoso.
E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Bem, Isadora, o fato de você ter se interessado pelo direito do consumidor e ter esse contato com o direito do trabalho se explica porque, nas duas situações, nós temos vulnerabilidade. Em uma hipossuficiência, né, que é um conceito já... Eu fui advogado na área trabalhista também e sei das dificuldades. Então, nós temos, desde a época do Cesarino Júnior, esse conceito já de hipossuficiência bem sedimentado, no sentido econômico, que foi importante na construção do direito do consumidor, né? E a questão da educação para o consumo também faz parte da Política Nacional das Relações de Consumo. Então, é uma questão que envolve políticas públicas, né? Então, nós temos um princípio bastante relevante, a preocupação com a educação do consumidor, e algo bastante interessante é como essa educação deve ser implementada. Nós podemos ter, num curso de Direito, por exemplo, a disciplina Direito do Consumidor, como podemos ter, por exemplo, um recorte, né, do que é a publicidade, né? Um recorte adequado num curso de publicidade, quando se ministra um curso sobre legislação de consumo e publicidade, um recorte adequado é explicar aos publicitários que ninguém quer cercear a liberdade de criação. O que se quer, antes de mais nada, é resguardar os interesses dos consumidores, que podem ser compatibilizados com a liberdade de expressão do publicitário. Então, é possível essa educação formal, por meio de matérias inseridas em grades, tanto no ensino superior, como também até no ensino fundamental e médio. Podemos ter uma disciplina, por exemplo, educação para o consumo. Mas qual que é o problema disso? E, normalmente, quando tem grupos de debate sobre educação para o consumidor, a solução é colocar como uma disciplina transversal. O que isso significa? Que, em cada disciplina, os professores devem ter uma abordagem em favor do consumidor. Dou exemplos. Se eu sou professor de Química no ensino médio, eu tenho condição de avaliar a rotulagem de um produto. Porque, muitas vezes, eu digo isso como leigo, né? Às vezes tem um produto que é proibido, né? Não pode constar ali, e usam um sinônimo, né? Sob o ponto de vista da química, lá colocam dois compostos. Para quem é leigo, absolutamente não adianta colocar aquela informação de maneira ostensiva, porque ela é incompreensível para quem não tem informação. Mas o professor de Química, por exemplo, poderia explicar isso numa aula, tornar aquele conhecimento mais acessível. O professor de Matemática pode ensinar como se calculam juros simples, juros compostos, né? Isso é importante, inclusive, porque nós discutimos em questão de financiamento. O professor de História poderia, ao tratar de História contemporânea, falar do governo Kennedy e não falar apenas do que aconteceu na Baía dos Porcos, a tentativa de invasão de Cuba, ou outros pontos, o próprio assassinato do presidente Kennedy. Discutir também esse aspecto que é pouco conhecido, a não ser para quem é da área jurídica, né? Porque normalmente quem é da área jurídica sabe que existe o discurso de John Kennedy sobre os consumidores. Quem não é, não sabe. Então, se a pessoa tivesse condição, o aluno tivesse condição de ter esse contato indireto com vários temas de consumidores, sei que não é fácil isso, mas essa ideia de formação transversal é importante. E aí chegamos à questão do superendividamento. Superendividamento está relacionado à educação financeira. Por quê? Porque hoje o ingresso no mercado de trabalho, infelizmente, ele ocorre muito mais tarde. E os postos de trabalho, principalmente aqueles postos de trabalho para o ensino médio, são em número muito menor. Na época que eu era adolescente, comecei a trabalhar com 15 anos, numa imobiliária. Depois eu fui para uma instituição financeira. Trabalhei no Bradesco 6 anos. E naquela instituição financeira, eu trabalhei, e outros colegas, alguns trabalharam no Itaú, alguns prestaram concurso, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que o acesso era por meio de concurso, vários bancos que não existem mais, que não adianta falar, porque vocês não vão lembrar, Nacional, Comind, e assim vai, né? Mas era um espaço importante de formação. Por quê? Porque se tinha um emprego mais sério, vamos dizer assim, né? Que tinha um certo desafio intelectual para aquela fase da vida, pelo menos, né? E era importante. E, particularmente, esse contato com as instituições financeiras me deixou mais cauteloso, pelo menos, né?
cauteloso em relação a não gastar mais do que eu recebia, não é? Ter uma visão que foi possível no mercado de trabalho. Se isso não acontece no mercado de trabalho, nós vamos ter pessoas que têm 30, 40, 50 anos que continuam gastando compulsivamente. Nós não estamos falando de pródigos, de pessoas que têm algum problema, algum transtorno, que precisam ser interditadas, não é? Porque realmente é uma situação que aquela pessoa vive que tem algum problema psíquico, temporário ou definitivo, né? Nós falamos de situações em que a pessoa não soube como lidar com o patrimônio, não soube gastar mais do que poderia. E o que é mais dramático no Brasil, como salientou o professor Geiso também, é que os gastos não são gastos supérfluos, né? Nós não estamos falando de pessoas que estão gastando com o que é desnecessário, né? O consumo aí que aconteceu, por exemplo, com lazer, com viagem, tudo isso. Nós temos aí o consumo com alimentos, com remédios, né? Produtos de higiene pessoal. Esse tipo de gasto que tem gerado dívidas. E isso só vem por meio da educação. Quando o legislador colocou educação para o consumo, nós temos várias, né? Em várias áreas. Eu falei que também eu sou professor de direito de autor, também tem educação para o consumo, para o respeito à criação intelectual, para as pessoas não plagiarem, não copiarem obra que é protegida intelectualmente. E eu entendo quem é professor no ensino médio, no ensino fundamental, que não é fácil, ainda que muitas vezes eu participo do OAB Vai à Escola, muitas vezes nós temos alunos prestando muita atenção, né? Alunos de instituições municipais, instituições estaduais, mas sei que não é fácil, porque eu tenho vários primos, meu pai mesmo foi professor de ensino médio e advogado, e sei que não é simples lecionar, com certeza não é simples, muito mais nessa fase da vida. Mas é uma fase muito importante, porque é uma curiosidade que precisa ser satisfeita. E acho que algo muito importante é ter essa percepção do que pode ser recebido como uma contraprestação, né, pelo trabalho que a pessoa desenvolve, seja esse manual, seja esse intelectual, né, e também do que é possível realizar com o que se tem. Né? É possível investir, conseguir uma vida melhor no futuro. Né? Tem pessoas que têm organização econômica e que, às vezes, têm grandes conquistas. Né? Conseguem casa própria, conseguem um patrimônio razoável, porque sabem economizar. Né? Então, não depende tanto de quanto se ganha, mas quanto se gasta. Eu tenho amigos que recebem 20, daí depois precisam de 30, precisam de 50, precisam de 70 mil e não conseguem dar conta. Porque estão sempre se endividando, porque sempre se pensa no momento seguinte. Então, a pessoa conseguiu um automóvel que é uma lancha, tem uma lancha que é um helicóptero. Né? E nós temos que realmente ter uma percepção do que é necessário, né, para viver. Então, economizar é não gastar sem necessidade. E a publicidade, esse é um ponto interessante em relação à publicidade, a publicidade tem como função fundamental criar falsas necessidades. Então, acho que isso é interessante porque boa parte, às vezes até da criminalidade que nós temos, vem da aspiração de ter produtos que são inacessíveis para a população. Então, essa criação de falsas necessidades, né, que gera uma falta de coesão na população, essa disparidade de renda, que às vezes não existe em outros países. Você pode visitar um país mais pobre que o Brasil, não tem essa taxa de criminalidade. Visita um país mais rico, também não tem, porque não tem tanta disparidade social. Isso tudo alimentado por essa necessidade de querer mais, consumir mais. Então, a educação é o meio para que as pessoas, pelo menos, reflitam sobre isso. Né? E o professor tem um papel muito importante em, pelo menos, tornar o assunto, digamos assim, razoavelmente interessante, porque é difícil ter atenção nos dias de hoje, concorrendo com tecnologia, enfim, né? E tudo avançando. No início, os alunos, quando eu comecei a dar aula, eu usava o giz e os alunos acompanhavam com o livro. Hoje, todo mundo tem já o iPad ou tem lá o seu celular, e se eventualmente quiserem encontrar uma opinião contrária que eu coloco, procuram naquele mesmo momento. Né? Não é fácil. E esse tipo de concorrência ele existe, né? Mas faz parte da evolução, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Acho que também...
enfim, não, sem me estender muito, que o professor já falou bastante, só para um dado que eu estava procurando aqui, para fazer o perfil, né, do endividado pelo mapa do Serasa. A maior parte de endividados, a maior parcela de endividados da população são as pessoas entre 25 e 40 anos. Então, é um público ainda jovem. 35% dos endividados do Brasil estão nessa faixa de renda. E a questão da educação financeira, ela foi inserida junto com toda a questão da proteção, do tratamento ao superendividado. Inclusive é isso, né? É do tratamento e proteção ao superendividado. Você tenta evitar e não, né, ele já estando, você trata. Mas uma coisa não vive sem a outra. A grande questão é que nós temos números, dados, né, objetivos da economia brasileira que são muito complicados para a gente tratar. Porque nós temos uma parcela da população que ganha muito pouco. A renda média do brasileiro é muito baixa. E isso faz com que, né, voltando ao que a gente já conversou aqui, determinadas necessidades básicas, a gente não consegue identificar possibilidade de pagamento por parte de parcela significativa da população. E isso vem crescendo agora. Né? A gente tem um número, por exemplo, de pessoas chamada abaixo da linha da miséria, maior do que nós tivemos em todos os tempos. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente fica brincando dizendo que há padrões internacionais, por exemplo, para você definir o que é classe média. O que é classe média? Né? Porque a gente fica sempre nessa discussão. E dentro de um desses parâmetros, são vários utilizados, um desses parâmetros, quem ganha entre 2.500 e 7.500 é classe média no Brasil. Né? E o pessoal disse assim, mas isso aí é absurdo. Não, absurdo é a renda média do trabalhador brasileiro. Se você quer ser classe média no Brasil, você vai utilizar parâmetros brasileiros, né, e não parâmetros dinamarqueses. Então, assim, o nosso nível de renda é muito baixo. E é por isso que a questão do próprio Estado, a questão da liberalização ou não, a questão de políticas protetivas em relação aos mais frágeis, né, os mais vulneráveis, ela ainda é um assunto central dentro da política, das políticas públicas brasileiras e do direito também. É central por isso, porque nós ainda temos um caminho longo a percorrer para que a gente possa avançar em outras dimensões. E o superendividamento, assim, só para encerrar esse assunto, é uma lei que ainda está, né, iniciando. Né? Nós não temos ainda uma vasta jurisprudência, inúmeras decisões relacionadas à aplicação da lei, à viabilidade da sua aplicação. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que está vinculada ao Ministério da Justiça e, portanto, ao Governo Federal, ela é responsável pela apresentação do projeto de regulamentação da lei, e isso vem sendo, né, vamos assim, buscado desde a entrada em vigor da lei, portanto, faz 2021, né, vai fazer um ano agora. Nós não temos ainda, está em discussão. E o avanço e a aplicação dessa lei, a gente vai, né, estudar e ver como ela vai ser na prática agora, nos próximos anos. E a gente espera que o mais rápido possível, porque quando você trata o superendividado e dá a possibilidade para que ele respire, você reinsere essa pessoa no mercado. Que essa é uma questão relevante também. Né? Essa pessoa não tem hoje condições de buscar crédito. Ela está com um negativado, ela não consegue parcelar as coisas. Você imagina o que é uma pessoa, né, que ganha, digamos, 2, 3 salários mínimos sem poder fazer um crediário, sem poder fazer um parcelamento. Né? Assim, a restrição de consumo dessa pessoa é tremenda. Então, é questão realmente absolutamente essencial diante dos números que a gente tem em relação aos endividados, aos novos endividados e aos velhos endividados, né, no Brasil. Perfeito, gostaria muito de agradecer aos senhores.